realizar atenção psicológica a gestantes no atendimento de grupos? Um tema extremamente relevante para todo psicólogo e psicóloga que trabalha aí na clínica, que trabalha em unidades básicas de saúde e outros espaços que possa atender aí gestantes ou grupos de gestantes. Então, se você quer entender como é que funciona a atenção psicológica com grupos de gestantes, fica aqui até o final. Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiavo do Mater Online. Bora lá então, vamos lá começar. Gente, olha só, vamos falar então sobre atenção psicológica a gestantes no atendimento a grupos, tá? O psicólogo, a psicóloga está muito acostumado a atender casos em que a gente vai ter que fazer intervenções, né? Ou seja, no momento em que a crise psicológica já está instalada. Então, geralmente, a gente aguarda o cliente nos procurar já com algum conflito psíquico, tá? Então, geralmente, principalmente na clínica, né, serviços de saúde, é essa postura do psicólogo. É uma postura de aguardar que o cliente nos procure quando ele já está aí com alguma crise, né, com algum problema psicológico. Acontece que o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje não é uma intervenção psicológica quando a pessoa já está com alguma alteração emocional, com algum conflito psíquico. Mas é antes da pessoa vir apresentar qualquer coisa. Ou seja, se trata de prevenção. Não sei se você sabe os conceitos de prevenção. Nós temos prevenção primária, secundária e terciária. O que é prevenção primária? Prevenção primária é quando você vai prevenir uma dada doença. Então, a pessoa ainda não tem a doença, tá? Então, vamos supor, prevenção da Covid. O que é prevenção da Covid? Uso de álcool, uso de máscara, distanciamento social. Então, são formas de prevenção primária. É para prevenir que a pessoa venha a adquirir a doença, tá certo? O que é uma prevenção secundária? Prevenção secundária é quando a pessoa já tem a doença, tá? Só que a gente cuida para que não se agrave, tá? Então, vamos supor aí alguém que tem uma determinada doença e aí a gente vai cuidar com os remédios, com, né, cuidados aí para que aquela doença não evolua, não se agrave. E a prevenção terciária é quando a pessoa ela já tem uma doença crônica, né? E você fica ali com cuidados já, né? Paliativos, ou cuidados, vamos supor, uma pessoa tem HIV positivo, por exemplo, tá? Então não vai existir cura. Mas você fica ali cuidando, né, para que aquela pessoa não apresente os agravos, né, da doença, tá? Então, nós temos esses 3 níveis. E o que eu vou apresentar hoje aqui para você é o nível de prevenção primária, tá? Ou seja, é a cereja do bolo da profissão do psicólogo e que a gente não está utilizando. A gente vai só até o chantilly, né? A gente não coloca a cerejinha. A cerejinha é quando nós somos capazes de atender alguém antes que essa pessoa apresente de fato conflitos emocionais, tá? E isso falando, então, desse público perinatal. Para quem está chegando agora e às vezes nem sabe o que significa perinatal, rapidamente aqui eu vou dizer para vocês. Peri é em torno, natal, nascimento. Então, psicologia perinatal é a psicologia que vai estudar os fenômenos ao entorno do nascimento, ou seja, os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto, tá?
E não só, a gente vai estudar também para bem antes de uma gestação, como planejamento familiar, vamos trabalhar com as tentantes, vamos trabalhar com reprodução humana assistida, vamos trabalhar com adoção, preparação para adoção, uma série de coisas, tá? Então é um pouquinho mais amplo também que só gestação, parto e pós-parto. Mas se a gente for entender a grosso modo, né, seria perinatal, então ao entorno do nascimento, tá? E aí, então, o psicólogo perinatal, ele tem técnicas que ele pode utilizar, tá? No atendimento, tanto individual quanto no atendimento grupal. E uma das técnicas que mais tem ganhado visibilidade aí entre os psicólogos perinatais é uma técnica chamada pré-natal psicológico, tá? Não sei se você já ouviu ou não falar de pré-natal psicológico, mas o pré-natal psicológico é uma técnica do psicólogo perinatal para trabalhar na questão de prevenção. Rafaela, então tem pessoas que pagam para ir no psicólogo sem estar com algum conflito psíquico? Tem pessoas que pagam para ir no psicólogo clínico, né? Sem estar aí com algum problema emocional? Sim, tem. E é justamente no pré-natal psicológico. Pelo menos esse canal aqui trata, né, de questões da perinatalidade. Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui, tá? Pode existir até outras formas de prevenção aí nas diversas áreas, né, da nossa grande psicologia. Mas aqui neste canal a gente fala de psicologia perinatal. Então, sim, nós estamos, inclusive, nós psicólogos perinatais estamos faturando dinheiro, né, de forma muito, assim, próspera, tá? Atendendo sujeitos que não têm nenhum conflito psíquico. Eles vêm para prevenção mesmo, tá? Então, essa atenção psicológica a gestantes em grupo é a técnica chamada pré-natal psicológico, tá? Então, sim, é possível a gente atuar na prevenção. Nós, psicólogos, na clínica, podemos trabalhar não só com a psicoterapia. Existe uma ideia aí de psicólogos que psicólogo na clínica só atende psicoterapia, né? Que tudo é psicoterapia. E isso não é verdade, tá? O psicólogo, na clínica, ele pode oferecer, sim, psicoterapia, mas ele pode oferecer também o que a gente chama de orientação, tá? Além do acolhimento. Então, é possível, inclusive, o acolhimento. Mas uma das atividades do psicólogo clínico pode ser a orientação. E quando o psicólogo perinatal, então, vai realizar essa técnica chamada pré-natal psicológico, ele não vai estar atuando na psicoterapia, ele vai estar atuando na orientação, tá? Então, são coisas diferentes. Então, o que eu vou estar ensinando para vocês hoje aqui nessa live diz respeito a uma técnica do psicólogo perinatal, na prevenção, tá? Por meio, então, da orientação. Então, mais uma vez, eu repito, não é uma técnica de psicoterapia, tá bom? Mas de orientação aqui no caso, que é onde nós vamos estar atuando. E assim, digo mais, tá? Essa técnica, ela não precisa ser utilizada somente na clínica. Pode ser utilizada também em hospitais, pode ser utilizada também nos serviços públicos de saúde, CAPS, unidades básicas de saúde, saúde da família, entre outros espaços. Então, pode ser utilizada também em organizações, pode ser utilizada na psicologia jurídica, tá? Por exemplo, com mulheres em cárcere, né, que estão privadas de liberdade, estão presas, estão na cadeia, e de repente elas estão grávidas. Então, assim, é uma técnica que a gente não usa só na clínica, tá? Eu tô dizendo aqui clínica porque a maioria das pessoas, né, que geralmente chegam até o Mater Online, são psicólogos clínicos, tá? Então, eu estou tentando mostrar uma oportunidade para quem está na clínica e quer abrir mais um leque, né, de demanda para poder atender, né, e faturar aí
o justo, né? Por tudo que investiu de conhecimento durante esses anos aí enquanto psicólogo. Mas se você, de repente, é concursado, concursada, e trabalha também no serviço público, ou trabalha, de repente, né, em alguma penitenciária feminina, ou numa organização, em qualquer outro espaço, é possível aplicar essa técnica, tá? Essa técnica chamada pré-natal psicológico, ela pode ser realizada tanto de forma individual ou também em grupo. E é possível aplicar também com casal, tá? Eu já fiz algumas vezes o pré-natal psicológico só com o casal, mas eu fiz muito mais vezes, né, com grupos de gestantes, tá? Mas hoje essa técnica ela está sendo utilizada com casais grávidos, só com mulheres grávidas, só com homens pais grávidos, né? No caso assim de suas parceiras, né? Então esses homens também estão esperando aí pelo filho e com os avós, tá? Ou rede de apoio. Então, existe este modelo que eu vou estar falando aqui para vocês de intervenção com os grupos. Eu até coloquei aqui, né, com grupos de gestantes, né, atenção psicológica gestantes, né, em grupos, mas não necessariamente é uma técnica que deva ser usada só com gestantes, tá? Pode ser utilizado também nesses outros contextos aí, então, de casal, só o pai ou rede de apoio também. São encontros que nós vamos realizar. Se for na clínica, claro, você vai cobrar pelos esses encontros, você pode fechar um pacote, né? E se for no público, claro, né? É uma atividade que você vai exercer a mais ali para benefício da população, tá? Então, assim, para você realizar o pré-natal psicológico, você pensando nos grupos, porque é o tema aqui, né? Não vai ser a parte do individual, hoje vai ser a parte dos grupos, tá? Então, você vai precisar ter um planejamento de quem vai ser o grupo que você vai atender, tá? Os grupos, eles vão precisar ser homogêneos. E o que significa grupos homogêneos? Significa que são grupos semelhantes. Então, ou eu vou estar só com mulheres, por exemplo, no segundo trimestre de gestação, ou eu vou estar só com mulheres adolescentes grávidas, ou eu vou estar só com mulheres de gestação de risco. Percebe? Isso é homogeneidade. Então, é homogeneizar o grupo, deixando ele igual. E por que eu não posso fazer uma mistura? Porque na orientação, para ela surtir efeito, as pessoas precisam estar no mesmo clima, elas precisam estar com as mesmas dúvidas. Só assim o grupo fará efeito. Senão, vão ser apenas tipo aula, né? Vai ser apenas uma aula, vai ser apenas algo que você vai fazer ali sem realmente ter um objetivo específico, tá? Então, para você poder criar esses grupos com gestantes, então, primeiro de tudo, você tem que saber quem vai ser essas gestantes que vão frequentar o seu grupo. Rafaela, mas pode ser gestantes, então, o grupo? Você tem que escolher se vai ser gestantes de primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Porque existem características psicológicas muito diferentes de quem está no primeiro, de quem está no segundo e quem está no terceiro trimestre. Não adianta eu fazer um grupo e falar, de repente, ali sobre ter descoberto o sexo do bebê e o que aquilo, né, provocou, né, nessas mulheres aí, se foi coisas positivas, se foi coisas negativas, se eu vou ter mulheres ali que estão no primeiro trimestre e ainda não sabe o sexo do bebê. Então não faz sentido, aquela mulher ela vai ficar ali tipo, não tá falando comigo, não é para mim essa orientação, tá? Uma mulher que está no terceiro trimestre, ela está preocupada com o parto, com a dor do parto, com violência obstétrica. Diferente de uma mulher, por exemplo, que está no começo do segundo trimestre, que ela está ansiosa, que ela vai descobrir o sexo do bebê, que a barriga dela, né, que ela vai sentir os movimentos fetais, ela está em outra, tá certo? Então, não dá para a gente misturar, mesmo que for gestantes, né, um grupo
de gestantes, não dá para a gente misturar todas elas no mesmo pacote, tá? Então, é interessante que a gente divida esses grupos nas suas características, porque assim, aquilo que eu vou apresentar, aquilo que eu vou falar, vai fazer mais sentido para aquele grupo, e aí sim vai surtir efeito. Qual deve ser o principal objetivo de um grupo de atenção psicológica a gestantes ou grupo de pré-natal psicológico? Tá? A gente está falando da mesma coisa, são só formas diferentes de falar da mesma coisa. Qual que é o principal objetivo? O principal objetivo é evitar que essa mulher venha apresentar alterações emocionais significativas, tá? E dá para trabalhar na prevenção secundária também, Rafaela? Quem estava aqui no começo da live já sabe o que é prevenção secundária, né? Então, dá sim também para trabalhar na prevenção secundária. Por exemplo, se entra no meu grupo mulheres que já estão apresentando alta ansiedade, que já estão apresentando sintomas de depressão, eu consigo, por meio dessa técnica também, fazer com que essas mulheres recebam orientações que vão ajudar a diminuir essa ansiedade, esses sintomas de depressão. Então, o objetivo da atenção psicológica gestantes ou é a prevenção primária ou a prevenção secundária, tá bom? Então, pode existir esses dois tipos. É muito mais comum a gente utilizar essa técnica na prevenção primária do que na secundária. Porque quando a gente identifica que lá no nosso grupo existem mulheres com alterações emocionais significativas, geralmente a gente recomenda que essa mulher faça também psicoterapia, tá? Então, geralmente, a gente não tira essa mulher do grupo, a gente permite que ela continue no grupo, mas a gente convida ela também para fazer a psicoterapia individual, tá? Ela pode aceitar e ela pode não aceitar. Se ela não aceitar, ela continua participando do grupo sem problema, tá? E um dos efeitos do grupo, sim, vai ser diminuir as alterações emocionais, qual seja ela, ansiedade, estresse ou depressão, que essa mulher estiver apresentando, tá? Então, o principal objetivo do pré-natal psicológico, da atenção psicológica gestantes, é prevenir as alterações emocionais ou diminuir, né, os níveis que essa pessoa estava apresentando. Então, a gente monta o grupo. Geralmente, o grupo, ele não ultrapassa 10 pessoas, tá? É importante que não ultrapasse 10 pessoas para que possa existir partilha ali. E que a pessoa ela possa se sentir em um ambiente seguro para se expressar. Existem pessoas muito tímidas, que elas têm vergonha de falar o que estão pensando, sentindo, achando, qualquer coisa assim. Então, quanto mais pessoas você coloca no grupo, para essas pessoas mais tímidas, dificulta, tá? Então, o correto é a gente ter um grupo de no máximo 10 pessoas para facilitar essa interação, para facilitar essa vinculação com o grupo, tá? Para facilitar essa aliança que vai se formar entre quem vai estar conduzindo o grupo, que deve ser um psicólogo perinatal. Lembrando que a técnica do pré-natal psicológico, da atenção psicológica gestante, ela deve ser, né, só exercida por psicólogos perinatais, tá? Quando se faz grupos de gestantes, não sendo, então, pré-natal psicológico, outros profissionais podem, doulas, enfermeiros, obstetras, assistentes sociais, fisioterapeutas, outros profissionais podem fazer grupos de gestantes. Mas atenção psicológica a gestantes, quem oferece é o psicólogo, tá bom? Então, quem tem a possibilidade de oferecer atenção psicológica é o psicólogo, a psicóloga, ok? Só para deixar isso claro aqui também. Aí, então, a gente coloca no máximo 10 pessoas e o número de sessões ideal. Eu considero 6 encontros o ideal, tá? Rafaela, mas pode fazer 4? Rafaela, pode fazer 10?
Sim, pode fazer 4, pode fazer 10, mas eu aconselho como um número ideal 6. Por que eu aconselho 6 e não 4? 4, gente, os conhecimentos podem ser passados de forma muito rápida, porque você só tem 4 encontros. Então, existe mais o tempo para você apresentar o conteúdo e pouco tempo, às vezes, para você ouvir o que as clientes têm para trazer. E você trabalhar exatamente com as angústias que elas trazem para você, apesar de não ser psicoterapia. Mas as angústias dela, você sendo um psicólogo perinatal, provavelmente você vai conseguir levar para ela o quê? Informação, orientação sobre aquela angústia, tá? E aí vai surtir o efeito de ajudar a diminuir as alterações emocionais. Então, 4 encontros eu acho pouco por conta disso. Dependendo do objetivo do grupo, pode até ser 4 encontros. Vamos supor que é um grupo, mas não vai ser com gestantes, vai ser com rede de apoio. Tá, eu considero que com rede de apoio, 4 encontros tá ok. Mas com gestantes, vai depender muito desse objetivo aí. Eu não consigo nem agora que pensar em um objetivo que justifica 4 encontros, sabe? Para mim, essa técnica realmente são 6 encontros. Rafaela, mas e 8 encontros, 10 encontros pode? Pode sim, mas aí a gente tem maiores chances, né, devido a esse tempo, dessas pessoas não se comprometerem tanto, de haver falta. E a possibilidade do nascimento prematuro também, tá? Vir a acontecer. Então, as experiências que eu tive com grupos de 8, 10 encontros não foram positivas. Eu sempre tive perdas, pessoas que faltavam no encontro, pessoas que tinham parto prematuro, tá? E aí, quando eu coloquei 6 encontros, foi muito legal, tá? 6 encontros foi muito bacana. As pessoas não faltam, porque é um número que você pensa, eu não posso faltar, né? Tem uma representação aí, inclusive, né, na cabeça das pessoas. Mas, enfim, é mais possível e você não fica tão presa no tempo. Você consegue ter tempo para fazer a orientação e para escutar a demanda também das suas clientes. Ah, como eu disse para vocês, né? Depende do objetivo do seu grupo, é que vai ser também o tema de cada um dos encontros, tá? Então, se você vai fazer, de repente, grupos de gestantes adolescentes, então aí vale você pensar em 6 temas próprios para gestantes adolescentes, tá? Se você vai trabalhar com gestantes em risco, né, com uma gestação de risco, um grupo de gestantes de risco, vale a pena você pensar nesses 6 encontros com temas, né, envolvidos aí de uma gestação de risco. Então, não adianta eu passar para vocês, olha, vocês podem fazer temas disso, daquilo e daquilo outro. Por quê? Eu poderia até passar, né, o pré-natal psicológico tradicional, tá? O tradicional, que é com uma mulher gestante comum, adulta, casada, heterossexual, tá? Que está aí no seu segundo trimestre de gestação. Então, nessas condições, né? Se eu vou abrir um grupo, eu tenho um padrãozinho. Então, no primeiro encontro, eu faço a avaliação da saúde mental delas, eu aplico um instrumento de rastreio para eu poder identificar quais são as principais dúvidas e preocupações delas, tá? Inclusive, eu falei hoje de manhã desse instrumento, ele chama TPAG, triagem psicológica para aplicação em gestantes. Ele é um instrumento bem bacana para quem vai fazer aí pré-natal psicológico, para quem vai estar fazendo grupos de gestantes. Por quê? Esse instrumento, quando você aplica ele no primeiro dia, você tem muita informação daquelas mulheres, muitas informações. E ali naquelas informações você consegue ver quais são as dúvidas, os medos, né? Aquilo que está gerando ansiedade. E aí, quando você tem como se fosse um raio-x daquele grupo, porque cada grupo é único, né? Tem alguns grupos que têm maior dificuldade nisso, naquilo outro, então cada grupo é único. E aí, quando você aplica esse instrumento, você tem aí um raio-x do seu grupo e quais são as principais dificuldades do que o seu grupo está querendo, o que eles estão buscando neste pré-natal. E aí é legal, porque você consegue ir para casa com esse material, estudar esse material e perceber o que você tem que preparar
para o encontro 1, para o encontro 2, para o encontro 3, tá? Até o encontro 6. Então, você consegue preparar melhor os seus encontros aplicando, por exemplo, essa triagem de aplicação em gestantes, tá? O TPAG. Então, fica muito mais fácil para você entender o que realmente o seu cliente precisa de conhecimento. E fica muito mais fácil de você identificar o que vai ser o tema de cada um dos encontros. Mas, então, nesse primeiro encontro, além de aplicar esse instrumento para fazer esse rastreio, eu gosto muito de avaliar como que está a saúde mental dessa mulher já. Então, eu aplico a EPDS, que eu ensinei na aula de hoje de manhã também, que é a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, para eu já verificar se ela está apresentando ou não sintomas de depressão, tá? Eu gosto de aplicar uma escala de ansiedade, e hoje a escala de ansiedade que eu recomendo é a ISARG, instrumento de rastreio de sintomas de ansiedade gestacional, tá? Então, assim, eu já aplico isso lá no primeiro dia para eu poder identificar se essa mulher está apresentando alguma alteração emocional significativa. Se ela tiver, logo nesse primeiro dia eu chego para ela e falo: olha, você está com alteração emocional significativa. Eu aconselho que você também faça psicoterapia por este motivo, porque o que a gente vai fazer aqui não é psicoterapia. Eu sou psicóloga, mas aqui nós vamos estar trabalhando com orientação para ajudar, né, as mulheres a não apresentar alterações emocionais ou até para diminuir, como é o seu caso. E aí eu deixo livre para ela decidir se ela quer fazer psicoterapia ou não. A decisão é dela, mas ela não sai do grupo, ela continua no grupo, tá bom? E aí, então, eu consigo ter esse parâmetro. Aí, no primeiro encontro, eu geralmente vou falar sobre as alterações psicológicas que acontecem durante a gestação, mostrar para elas que é normal, que é comum algumas emoções que elas sentem, porque às vezes elas acham que elas são as únicas que estão sentindo aquilo. Aí eu gosto de aplicar algumas dinâmicas, inclusive, gente, para vocês que estão assistindo aí, eu tenho um guia de dinâmicas para aplicação com grupos de gestantes. Então, se de repente você que está assistindo já tem um grupo de gestantes aí, e você está pensando, eu queria aplicar uma dinâmica, você pode aplicar dinâmica, tá? É gratuito, você não paga absolutamente nada. Você pode entrar no nosso site do Mater Online, vai lá em e-books e provavelmente lá você vai encontrar o link do nosso guia de dinâmica para gestantes. E lá você vai encontrar ideias de dinâmicas para você aplicar com as suas gestantes, tá? É gratuito, pode pegar. E eu aplico, então, algumas daquelas dinâmicas, né, nessas gestantes, né, ao longo dos encontros, para estimular que elas falem mais, né, a respeito da gestação, principalmente o lado negativo. E por que principalmente o lado negativo? Porque o lado positivo, elas podem falar para todo mundo, elas podem falar para a mãe, para o marido, para a amiga, para o pastor, para o padre, nas redes sociais, porque é aprovada, as pessoas aplaudem, as pessoas gostam de ver que a mulher está bem e tudo mais. Então, o lado positivo, ela pode falar para quem ela quiser. Agora, o lado negativo é mais delicado. O lado negativo, ela não conta para todo mundo. Às vezes, o lado negativo, ela deixa guardadinho só para ela, porque ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de contar para alguém, e esse alguém, né, falar, você não pode sentir isso, vai passar para o bebê, ou coisas assim. Então, neste momento do grupo, eu estimulo, por meio das dinâmicas, principalmente o lado negativo, para elas falarem mesmo. Descobri o sexo do bebê e estou muito chateada. Não queria, né? E elas poderem falar isso em voz alta, num lugar seguro, num ambiente seguro, em que as outras gestantes ali vão poder acolher ela, porque as outras gestantes vão estar trazendo também outros incômodos, que elas não têm coragem de falar em outros espaços e só ali. E esse poder colocar para fora, nesse ambiente seguro, o lado negativo, não planejei essa gestação, cheguei a pensar em aborto, não queria esse bebê, tô triste porque essa criança, sei lá, veio agora e eu ia ter uma promoção, ia fazer uma viagem, sabe? Coisas assim. Ela ter esse espaço ajuda a prevenir que essa mulher venha apresentar futuramente alterações emocionais significativas. E se a mulher já estiver apresentando, ajuda também a diminuir,
porque ali ela consegue colocar para fora algo que estava ali a incomodando, pesando para ela, né? Carregar aquela informação sozinha sem poder compartilhar com ninguém, tá? Então esse grupo ele serve para isso, para ser esse espaço seguro, onde principalmente a gente vai abrir esse espaço para aquilo que é negativo, aquilo que não pode ser falado fora daquele espaço seguro, tá? Então a gente trabalha com essas questões, a gente trabalha com informações a respeito de parto, a gente trabalha com questões relacionadas ao pós-parto, trabalhamos com questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, trabalhamos com informações relacionadas às boas práticas educativas maternas ou parentais, por exemplo. Então, assim, a gente passa por todas essas informações, e essas informações, muitas vezes essas mulheres, elas tinham de forma do senso comum, como crença, com medo, sem saber o que fazer, como fazer. E quando elas recebem essas orientações, tudo muda. E aí evita que elas apresentem alterações emocionais significativas por conta deste conhecimento, da orientação que elas recebem nesses grupos, tá? E aí, no último encontro, eu costumo aplicar novamente os mesmos instrumentos de avaliação que eu apliquei lá no primeiro dia. Então, eu volto a avaliar a ansiedade, eu volto a avaliar a depressão nessas mulheres, por exemplo, para verificar se o nível diminuiu, tá? E como que tá? Geralmente, quando uma mulher vai apresentar alguma alteração emocional significativa neste período de gestação, vai ser no terceiro trimestre. É no terceiro trimestre onde a gente tem a maior prevalência de alterações emocionais significativas. É comum o cortisol dar uma elevada, inclusive, no terceiro trimestre de gestação. Então, muitas vezes, essas mulheres, elas começam um grupo lá no segundo trimestre e terminam no terceiro trimestre. Então, como eu entendo sucesso, né, neste grupo com 6 encontros? Quando eu vejo que aquelas que estavam pontuando para ansiedade ou depressão, lá no último encontro caiu, diminuiu, por conta das informações que ela recebeu ali. E aquelas que não apresentavam nenhum sinal de ansiedade, estresse ou depressão, continuam a não apresentar, tá? E mais ainda, vamos supor que aquelas já não pontuaram para alterações emocionais significativas, mas vamos supor que tenham pontuado 30 pontos. Vou dizer aqui, só para dar um exemplo, 30 pontos, né? E aí, quando eu aplico de novo, no último, eu espero que ela continue sem apresentar, mas eu espero que a pontuação dela seja abaixo de 30 pontos. Que a pontuação dela agora seja 26 pontos, 28 pontos, tá? Aí eu consigo compreender que foi eficaz aí esse meu grupo de gestantes, né? De atenção psicológica gestantes, tá? Então, nós temos essa técnica. É uma técnica que é ensinado, sim, lá no nosso curso, como que faz, passo a passo, mas é importante a gente saber aqui que ela existe, que são geralmente 6 encontros, que a gente pode ter aproximadamente 10 pessoas, que a gente pode realizar com o casal, com a gestante, com a rede de apoio, então não é uma coisa que a gente, né, fecha engessado, não é assim. É uma atividade que a gente pode realizar nas organizações, por exemplo, se você for uma psicóloga que vai oferecer o seu serviço em algumas organizações, grandes organizações, onde vai ter um número grande de mulheres, de repente, grávidas ali. Então, você pode oferecer isso para a empresa, porque a empresa vai ganhar. Porque se a funcionária não estiver apresentando alterações emocionais significativas, aumentam as chances dessa mulher não ter parto prematuro e ter que pedir afastamento antes, pegando todo mundo de surpresa. Aumenta a probabilidade dessa mulher não vir apresentar depressão e pegar afastamento, de repente, aí somar, né? A licença e mais afastamento por depressão, sabe? Então, a empresa, ela sai ganhando também quando esse tipo de atividade é realizado lá com as suas colaboradoras grávidas, por exemplo. Então, um psicólogo pode estar ofertando esse tipo de atividade nas empresas, e quando você consegue mostrar, né, o quanto que a empresa sai ganhando, melhor,
tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco melhor o que é o pré-natal psicológico, como que se faz, né? Quantas sessões são. Então, assim, as principais informações, né, que eu conseguiria dar nesse curto período de tempo, eu consegui passar aqui para vocês nessa live. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? Principalmente para quem pensa em se tornar psicólogo perinatal ou para quem já faz grupos de gestantes, para quem já atende. E o melhor de tudo, gente, é que quando a gente consegue, por meio dessa técnica, prevenir as alterações emocionais significativas, isso ajuda o bebê. Porque se eu não tivesse ofertando um pré-natal psicológico, as chances são aumentadas para aquela mulher apresentar alguma alteração emocional significativa. Se ela apresenta alguma alteração emocional significativa, esse bebê sofre as consequências, porque a mulher vai ter dificuldade para amamentar, para estimular o desenvolvimento da criança, na vinculação com o bebê, nas boas práticas educativas parentais. Então, vai afetar de uma forma ou de outra esse bebê. Então, quando eu consigo fazer esse trabalho de prevenção, trabalhando com grupos de gestantes na orientação, eu não estou nem falando de psicoterapia aqui, eu estou falando de orientação, só de eu estar ali com esse grupo na orientação, cumprindo com o objetivo de que essas mulheres não apresentem alterações emocionais significativas por conta da orientação que eu passo ali para elas, evita então que esse bebê nasça prematuro, evita que esse bebê, né, tenha atrasos no desenvolvimento, dificuldades na vinculação mãe-bebê, problemas de saúde mental ao longo da sua vida, tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa. Eu tive que passar ela bem rápido aqui, mas é uma ferramenta extremamente poderosa para a construção de um mundo melhor, tá? Se os psicólogos tivessem a noção que com essa ação, né, de trabalhar com pré-natal psicológico ou de trabalhar com atenção psicológica às gestantes, pode mudar o mundo, ajudando a diminuir os problemas de saúde mental de sujeitos na sua vida adulta. Então, os sujeitos que ainda nem nasceram, que hoje são fetos, daqui 30 anos, eles vão ter problemas de saúde mental, porque hoje, 2020, a gente ainda não tem psicólogos fazendo essas técnicas, né, que eu acabei de ensinar aqui para vocês, em todos os lugares, tá? Então, como ainda é raro isso, obviamente que daqui 30 anos a gente vai ter várias pessoas ainda com problemas de saúde mental. Mas eu sonho com um dia em que a gente vai ter muitos psicólogos perinatais trabalhando na construção de um mundo melhor, inclusive exercendo essa prática com esse objetivo. E aí, quando a gente chegar nesse ponto em que a gente tiver vários psicólogos pelo Brasil realizando técnicas com objetivos, né, de prevenir alterações emocionais significativas, a gente vai poder contar dessa data 30 anos e poder perceber que os homens, né, e mulheres que nasceram no Brasil vão ter muito menos problemas de saúde mental. Parece uma utopia, mas não é, porque sonho que se sonha sozinho é um sonho, apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, se você é uma psicóloga, se você é um psicólogo que, assim como eu, sonha também com um mundo melhor, marca aqui, ó, hashtag Psi por um mundo melhor, tá? Número 1 mesmo, Psi por um mundo melhor. E aí eu vou saber que eu não estou sozinha. Quando eu vejo essas hashtags que vocês estão colocando, Psi por um mundo melhor, eu entendo que não estou sozinha. Existem outros psicólogos também que se sentiram tocados para esse comprometimento, né? Com um mundo melhor e que a gente vai fazer a nossa parte. E assim, a gente consegue encontrar a nossa tribo e a gente consegue chamar mais pessoas para entrarem, né, com essas mesmas desejos e sonhos que a gente. E aí, então, a gente sim consegue construir um futuro melhor. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje.
Essa temática eu considero, da live de hoje, eu considero tão relevante, tão importante, que não vale a pena a gente guardar, né? Ser egoísta e guardar só para nós a informação relevantes que serão passadas agora aqui. Então, se você está aí no YouTube ou no Facebook, já marca um colega seu, psicólogo, psicóloga, e convida para entrar aqui também nesta live. E se você está assistindo do Instagram, convido você a fazer a mesma coisa. Clica aqui no aviãozinho e já marca o psicólogo, a psicóloga que você conhece, que está online agora, para entrar também aqui nesta live, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Gratidão. Tô vendo aqui que muitas pessoas mandaram a hashtag Psi por um Mundo Melhor. Eu fico muito feliz em saber que eu não estou sozinha, que existem outras psicólogas, outros psicólogos também unidos aí por essa mesma causa. E sonho que se sonha junto se torna realidade. Então vamos lá, vamos em busca então da gente conseguir, né, atingir esse objetivo. Beijo, tchau, tchau.